Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica separação judicial. Professora, por que você vai gravar uma aula de separação judicial se a minha professora disse que não existe mais separação judicial? Se o meu professor disse que não existe mais separação judicial, você vai gastar o seu tempo à toa. Sim, eu vou gravar essa aula para explicar para vocês que há uma polêmica, mas eu preciso falar sobre a separação judicial porque ela continua lá no Código Civil. Então nós precisamos estudá-la. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, você vai lá e se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário. Vamos compartilhar com o maior número possível de pessoas. Também vai lá no Instagram, passa a me seguir, hein? Me mande um direct, me conte de onde você é. Vamos bater um papinho, tá? Então vamos lá? A separação judicial. Polêmica. Por que ela é polêmica? Vou explicar por quê. Olha só, vamos relembrar um pouquinho da Emenda Constitucional 66? Olha o que ela diz e o que ela modificou na Constituição Federal. Ela modificou o parágrafo 6º da Constituição Federal, que veio e diz assim, ó: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, a Constituição, ela não falou que o casamento pode ser dissolvido também pela separação judicial. Mas também não falou que não pode. Então, ela vem e disse, olha, pode ser dissolvido pelo divórcio. Então aí vem todos os questionamentos a respeito dela continuar existindo ou não. Então, será que a separação judicial ainda existe? Pare e abra o seu código. Verifique lá no código se existem artigos sobre a separação judicial e verifique também se eles estão revogados. Olhe lá, entra no site lá do governo, né? E verifique se, no site lá do Planalto, e verifique se estão riscados os artigos da separação judicial. Você vai ver que não. Então, se eles não estão riscados, eles ainda estão em vigor. Ainda existe a separação judicial? Vamos ver a polêmica? Olha só, ó. Antes da Emenda 66, a Constituição Federal, ela dizia assim, ó, pode o divórcio, mas tem que ser precedido de 1 ano de separação judicial. Então, casei, quero me divorciar. Primeira coisa, eu tinha que ficar 1 ano, no mínimo, casada. A separação judicial só é possível se eu estiver com, no mínimo, 1 ano de casamento. Aí eu entro com a separação judicial. Me separei. A partir do momento que tem a sentença transitada em julgado da separação, eu tenho que esperar mais 1 ano para me divorciar. É isso que a Constituição Federal de 88 dizia, certo? Aí eu também tinha a possibilidade do divórcio direto. Ou seja, eu provava que eu estava há 2 anos separada de fato. Então eu já entrava direto com a ação de divórcio. Aí a doutrina, ela vem e diz o seguinte, olha, é uma coisa meio louca. Por que é uma coisa meio louca? Porque se a própria Constituição Federal diz que eu posso entrar com o divórcio direto, por que eu vou entrar com a separação judicial? A separação judicial, ela dissolve apenas a sociedade conjugal. Então, o que ela dissolve? Ela vai dissolver, por exemplo, os deveres matrimoniais, ela vai dissolver os efeitos pessoais, ela vai dissolver o dever de fidelidade, mas ela não dissolve o vínculo matrimonial, que é o que me permite casar novamente. Então, a doutrina diz assim, quem é que se separa com a intenção de ficar impedido de se casar novamente?
Eu posso parar e pensar assim, olha, talvez uma pessoa que tenha a intenção de voltar a se casar com a mesma pessoa, o mesmo cônjuge, mas que por hora ela quer só separar o patrimônio, os deveres conjugais, né, e discutir todos os outros assuntos a respeito da prole, mas ela não quer e não tem o intuito de se casar com outra pessoa. Não sei, né? Mas a doutrina diz que deveria prevalecer o entendimento de que, né, o espírito constitucional, da racionalidade do sistema, que não há motivos para manutenção da separação no ordenamento jurídico, porque a Constituição diz que o modo de dissolução é o divórcio. Pronto, tá? Aí, o Código de Processo Civil, que é de 2015, veio depois da emenda, né? Então, a emenda é de 2010. Então, em 2015, veio o Código de Processo Civil e criou um procedimento especial para a separação judicial, seja a consensual, seja litigiosa. Então, a gente para pensar assim, bom, se a emenda de 2010 disse e colocou lá na Constituição que o modo de dissolução do divórcio, do casamento é só o divórcio, na verdade ele não disse é só, né? Ele escreveu é o divórcio. Mas o Código de Processo Civil em 2015 veio e criou o procedimento para separação, então entendeu o legislador que a separação ainda existe. Aí o STJ, para acabar com a discussão, veio e disse o seguinte, ó, a possibilidade de separação está mantida, não tendo sido abolida pela emenda constitucional número 66, que não teria tido esse objetivo, mas tão somente facilitar o divórcio. Então, a emenda ela veio facilitar o divórcio, ela não veio mexer com a separação judicial. Mas há de convir que ela perdeu completamente a sua razão de ser, principalmente por causa do seu requisito ou de um dos seus requisitos que a gente vai falar, tá? Então, essa separação, ela dissolve a sociedade conjugal sem atingir o vínculo matrimonial e aí não permite que os cônjuges eles possam, né, se casar novamente. Então, extingue os deveres do casamento, a coabitação, a fidelidade recíproca, põe fim ao regime de bens, porém não extingue o vínculo matrimonial. E aí, o requisito que continua até hoje, pode ir lá, no 1574, para que eu entre com uma ação de separação judicial, é a comprovação de um prazo mínimo de 1 ano de casamento. Olha só, se agora, pela emenda 66, para divorciar, que é mais do que a separação, né? Porque no divórcio eu faço tudo que a separação judicial faz, mais o rompimento do vínculo matrimonial. Se para o divórcio eu não tenho mais lapso temporal, para a separação judicial continua tendo prazo mínimo de casamento de 1 ano. Então, é isso que a doutrina critica, né? Por que eu me utilizaria da separação judicial, sendo que para ela eu teria que esperar esse 1 ano, tá? Mas vimos que o STJ a mantém. Como ela mantém, então a gente vai estudar os 3 tipos de separação judicial que estão previstos no Código Civil. O primeiro deles é chamado de separação-sanção. Está lá no 1572 e também no 1573. É como se fosse, então, uma separação-punição. Eu disse para vocês que no divórcio
eu simplesmente vou manifestar a minha vontade para extinguir esse casamento. Eu não tenho que colocar culpa em ninguém, né, e dizer o porquê. Aqui, nessa separação sanção, a minha intenção é a imputação de culpa ao outro. Por quê, professora? Porque existem duas situações em que, se ficar provado em sentença judicial que o outro teve culpa pela separação, então ele pode sofrer duas consequências que podem me proteger, né, enquanto cônjuge inocente, uma em relação ao nome e outra em relação aos alimentos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então eu quero imputar culpa ao outro, eu quero mesmo discutir quem foi o culpado, eu quero mesmo discutir quem deu causa ao fim desse casamento, né, ao rompimento desse casamento. Então eu entro com uma ação de separação judicial com base no artigo 1572 e 73 e vou obrigatoriamente pedir lá no meu pedido que seja imputada a culpa ao cônjuge, porque se eu não fizer isso, não tem efeito algum, tá? Então, qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação aos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. O que seria grave deveres do casamento? Tá lá no 1573. Adultério, tentativa de morte, serviço ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa, e o juiz também ele pode considerar outra situação que seria então uma grave violação dos deveres do casamento. Sentenciou e realmente o cônjuge foi imputado como, né, culpado por esse fim do casamento, então ele perderá o direito a pedido de alimentos, mais ou menos, a gente vai estudar quando estiver estudando alimentos, e também poderá perder o direito de usar o sobrenome do outro cônjuge, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Nós temos também a separação falência, que está no parágrafo 1º do 1572. O parágrafo 1º diz assim, ó, a separação judicial também pode ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Então, aqui de novo, né, uma separação judicial em que eu prove que nós estamos separados de fato há mais de um ano e que não há possibilidade de reconstituição. Lembra-se, no divórcio eu não preciso provar nada disso, né? Se no divórcio basta falar eu não quero mais, por que que eu entraria com uma ação de separação judicial, né? Determinando ou dizendo que o meu casamento faliu, né? O meu casamento não deu certo. Faz há mais de um ano que nós estamos vivendo separados dentro da mesma casa ou que cada um foi já para uma casa, tá? Então, seria essa hipótese da separação falência. E o terceiro tipo de separação judicial é a separação remédio, que está no 1572, parágrafo 2º. Desculpa, aqui está errado, ó. Parágrafo 2º, tá? O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Posso simplesmente entrar com uma ação de divórcio. Basta que eu o faça sem imputação de nenhum motivo e sem ter que esperar todos esses 2 anos, tá bom? Então, vamos lembrar. A doutrina inadmite a existência da separação judicial, ela entende que ela não existe mais. O CPC entendeu, quando em 2015 entrou em vigor,
que ainda existe a separação judicial, e o STJ diz que sim, que ela existe e que a emenda 66 ela teve outro objetivo, facilitar o divórcio, mas não mexeu com a separação judicial. Na prática, pessoal, nunca mais vi separação judicial. Todos os meus casos aqui do escritório são de divórcio. Então, realmente, talvez a doutrina esteja acertando, né, que essa separação judicial, se não acabou, logo, logo ela acabe, tá bom? Então, encerramos aqui, né, a separação judicial e na próxima aula nós começaremos a falar então sobre o divórcio. Aí, sobre o divórcio a gente tem bastante coisa para falar, tá bom? Eu espero vocês lá, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!